eu quero aproveitar esses momentinhos para convidar vocês, né, para a nossa live da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, né, nós não teremos a live todo dia, como a gente fez até agora na quarentena esotérica. Uhum. Né? Isso porque nós estamos gravando um curso de tarô Ele é online, bem extenso, bem dá extenso. bastante trabalho. Tem que preparar, tem que gravar, depois tem que editar, né? Mesma coisa as lives. As lives a gente tem que fazer a mesma coisa, tem que preparar. Nós não vamos sentar aqui e falar, né? Só o que a gente acha, né? Não, a gente tem que fazer uma pesquisa, uma coisa mais séria, mais bem embasada, né? Para apresentar para vocês, né? Vocês não vão perder o tempo para ver, ouvir qualquer coisa, para ver qualquer coisa. E então não está dando tempo da gente fazer as aulas, gravar as aulas e fazer as lives também. Então nós vamos reduzir, como a maioria está fazendo uma live por semana, a maioria das pessoas, né? Já tem uma bagagem muito grande, aí Malvina, bacana, querida? Adriane, boa tarde. Isso. Então nós vamos começar a fazer as lives na quarta-feira. Nós vamos continuar com esse mesmo horário, mesmo que muitas pessoas já estão começando a voltar, né? A quarentena já está sendo flexibilizada em muitas cidades, né? Então vão voltar Não a trabalhar, aqui. não aqui em São Tomé. E às vezes nesse horário as pessoas podem estar trabalhando ainda, né? Mas assim, fica na linha do tempo, aí da nossa minha, na dela, nós estamos transmitindo nas duas linhas do tempo, né? Para quem não assistiu, posteriormente poder voltar e assistir, né? De qualquer forma, eu sempre gravo, edito e posto no nosso canal do YouTube, né? Então, lá também a gente pede para você se inscrever no canal, que é muito importante, dar o sinalzinho lá do like, Isso, porque né? para ir recebendo nas próximas. Isso, clica no sininho, para o sininho, quando você clica no sininho, é que você vai receber a informação das próximas lives que a gente vai fazendo e vai postando, né? Olha, já deu 5 horas, vamos começar então a nossa live, tá? Então, olha, novamente, aproveitando, né, o momento aqui, algumas pessoas entraram agora recentemente e podem não ter ouvido. Então, nós convidamos vocês para a nossa live de quarta-feira, semana que vem. A partir da semana que vem, não faremos mais as lives diárias, né? Nós vamos fazer só uma vez por semana. Vai ser às quartas. Quarta-feira, no mesmo horário, 5 horas da tarde. Nas nossas linhas do tempo. Isso. Quem não puder vir ao vivo, volta lá YouTube. na linha do tempo do Facebook. Também. Então, no nosso canal do YouTube, entre lá no nosso canal do YouTube, é youtube.com/a letra C sozinha, só a letra C de casa, né? /Ciência Estelar. E vocês chegam lá, é só se inscrever e clicar no sininho. Vocês vão receber a informação toda vez que nós postarmos algum vídeo lá. Regina, tudo bem? Bem-vinda. Semana que vem o assunto vai ser super, super, super interessante, viu, gente? Na verdade, eu acho que vai dar mais do que uma live, eu vou ter que segmentar. Nós vamos falar de ufologia. Nós vamos falar de intraterrestre, dos terrestres aqui, quem são os terrestres, né? Dos extraterrestres, dos ultraterrestres e dessa hierarquia de extraterrestres, né? Como a coisa funciona. Tô achando que vai dar mais do que uma live. Nós vamos concentrar algumas informações, eu pesquisei bastante já ontem, antes, hoje, nós vamos preparar um material muito bom, muito bacana mesmo, então todos estão convidados, tá? Vai ser bastante interessante. Mas vamos entrar então no nosso tema de hoje, que são as finanças dos signos, né? Como cada signo aí ganha, administra e gasta dinheiro. Eu já tô começando a rir porque tem signo que é tão engraçado. Antes de falar, eu já tô rindo, mas vamos lá. O mais engraçado, a gente anota aí uma live que a gente pode fazer, que é o inferno astral de cada signo. Isso é super interessante. Deixa eu anotar aqui. Muito interessante. O povo a gente acaba esquecendo, o povo gosta de astrologia, de falar dos signos e tal. O inferno astral dos signos. Bacana. Ok. Então, é os signos e... Não, a finança dos signos. Olha, assim, lógico que essa interpretação, como eu já fiz nas outras, é uma interpretação genérica, né? Serve para
todo mundo, né? O ideal seria fazer uma análise no mapa astral da pessoa. Aí dá certeiro, né? Dá mais certo, né? Se você sabe o seu signo ascendente, né? Então, veja também essa análise da finança pelo seu signo ascendente, que vai ajudar. Sim. Não descarte o signo solar, não, que geralmente as coisas vão se somando, vão se completando. Então, vamos ver o signo solar e o ascendente. Isso. Profissionalmente falando, é claro que existem outros fatores no mapa astral que a gente teria que olhar individualmente, né? Se fosse uma consulta particular com uma pessoa, a gente teria que olhar o planeta Vênus, onde que está, para a gente ver as finanças, às vezes o Júpiter, às vezes o Sol, mas vamos nos focar no que a gente chama tecnicamente de casa 2 para cada signo, ok? Oi, Letícia, tudo bem? Muito bem. Perdoe-me a pergunta antes do tempo. Os grandes avatares são extraterrestres? Menino, Fabiano Ferreira faz essa pergunta. Olha, eu não posso te dar uma resposta segura. Não tenho certeza absoluta, não. Mas, pelo que me parece, indica, sim. Tudo que parece indica que sim. Pelo que me parece, sim, tá? Essas lives que nós vamos fazer sobre os extraterrestres vai dar uma noção melhor, né, do quem é. Quando eu falo quais são os terrestres, só para adiantar um pouquinho, né, nós vamos falar aqui o que tem na superfície, né, o que tinha quando eles chegaram, o que foi feito, o que ficou, né? Então dá para ter uma noção. Hoje, essa nossa civilização terrestre, né, ela é composta do quê? Que tipo de pessoas, de seres que estão aqui, né? Então vai ser bastante interessante, tá? Então vamos. Mas voltando para finanças aí. As finanças do Lembrando que é bom ver o signo solar e o ascendente, ok? Bom, a gente vê então, como eu estava falando, tecnicamente na casa 2. O que é a casa 2? Eu gosto sempre de explicar antes de falar. Por quê? Porque a astrologia, a gente trabalha com símbolos, e os símbolos eles são infinitos, eles têm várias interpretações e não uma só. Não é uma coisa fechada, tá? É uma coisa aberta. Significa uma série de coisas, ok? Então você pega, por exemplo, o hexagrama, né? Aquela estrela de 6 pontas. Representa o judaísmo? Sim, representa o judaísmo. Mas representa, sim, a união do masculino com o feminino, né? Cima e embaixo. O que está em cima e análogo ao que está embaixo, as correntes evolutivas e involutivas. É muita coisa, né? Então, o mesmo símbolo, ele extrapola. Então, todo símbolo é assim. Da mesma forma, fogo a casa 2. Fogo e água, né? Muita coisa. Então, a casa 2, gente, o que significa a casa 2 do mapa astral de todo mundo, né? A casa 2, ela representa a fase de amamentação. Aquela fase em que, para o bebê, a mãe é tudo. É o símbolo da satisfação de todas as suas necessidades e desejos, ok? Que é a alimentação, ok? Que é a proteção, que é o carinho, o colo, o aconchego, né? A relação que a gente tem com a figura da mãe nesse período de amamentação marca a gente para o resto da vida. E de que forma que marca, Jorais? A mãe, para o bebê, ela é tudo o que está aqui. Tá? O bebê veio, né? Então ele foi recebido no mundo físico, então a mãe representa o mundo físico para ele. Tá? E os psicólogos estudam e falam que a mãe é que vai apresentar o bebê o pai para o bebê aos 1, 2 anos de idade. Né? Até então, que eles não conhece, ele não só tem noção da mãe. Da mãe, tá? Então, assim, Freud fala do seio bom, do seio ruim da mãe, e aí depende da relação, dessa relação que a criança tem com a mãe. Se ele é satisfeito, se ela não é satisfeita, se ele cai do berço, se ele leva uma agulhada, se ele passa frio, se ele fica sozinho, se ele fica de colo em colo, né? Que é muito importante, parece que não significa nada, mas é muito importante. Super importante, porque isso vai marcar, gente, como que a pessoa vai se relacionar com a vida material em volta dela. Porque a mãe representa essa vida, esse mundo, inclusive material. E por vida material, como a gente está numa sociedade capitalista, né, o dinheiro é um grande representante dessa vida material. Mas não é só o dinheiro. Né? A casa 2, ela rege os nossos instintos também.
Como a gente vai lidar com a nossa natureza interna e com a natureza externa, fisicamente falando. E os valores, o que a gente acha certo, errado, o que a gente precisa para se sentir seguro na vida. Tá? Então a casa 2 é tudo isso, não é só o dinheiro, né? Então é tudo isso, né? O dinheiro, ele é importante. Muitas vezes, tem uma piadinha que o pessoal fala, né? O dinheiro não é a felicidade, mas ele compra, né? Ele manda buscar, né? E para cada pessoa tem uma coisa que faz feliz diferente. Com certeza. Cada um tem um valor. Tem um valor diferente, né, do outro. Então vai lá. E vamos ver. Ah, tá. Então, qual a ordem que nós vamos seguir? Como nós estamos falando de coisa material e não de natureza espiritual, em vez daquela ordem inversa que a gente sempre fez, né, de começar por peixes, então vamos começar normal por Áries. Aí Mara, minha amiga Ariana, para você. Então, peixes vai ser o último, né? Nesse caso, tá? Então, vamos começar por Áries. Então, o que acontece? A pessoa que tem o ascendente no signo de Áries, ou o Sol em Áries, né? A gente analisa sempre o signo de Touro como a casa 2. É claro que a pessoa pode ter nascido no finzinho do signo de Áries, às vezes depende de onde nasceu, vai ser outro signo na casa 2. Por isso que é sempre importante, gente, fazer o mapa astral, tá? Pelo mapa astral, aí você vai ter certeza de qual é, de fato, a sua casa 2. Existem sites que fazem mapa astral de graça, como Somos Todos Um, o Personare, né? E aí vai. Talvez o João Bidu, não sei se o João Bidu faz, mas aí você teria melhor para ver, tá? Mas vamos lá. Então, o Áries teria como a casa 2 no signo de Touro. Então, para o ariano, quem tem ascendente Áries, como é que ele gosta de ganhar dinheiro, como é que ele administra e com o que ele gasta? O signo de Touro é um signo de estabilidade, de segurança e de harmonia e beleza, né? Então, assim, a tendência é que o ariano goste de pisar em terra firme. O Touro é sólido, né? Terra concreto, né? Então, ele não é aquele que vai viajar na maionese, não é aquele que vai cair em conversa fiada. Apesar de ele ser impulsivo, há uma tendência a pessoa vir com aquelas conversas fiadas, faz isso, não, olha, você vai ganhar lá amanhã depois, não sei quanto e tal. Ele fala, tá. Já não tem muita paciência para pensar no depois, ele quer uma coisa mais firme, é isso? Mais firme, exatamente. Então, há uma tendência dele ganhar dinheiro assim, achando que tem que trabalhar como um touro, né? Como um signo de touro, sabe? É na luta, é no dia a dia, vai caindo a moedinha devagarzinho. Ele não acredita em sorte, em coisa, sabe, de uma hora para outra, de ganhar dinheiro. Não. Em termos de dinheiro, ele é impulsivo. Mas em termos de dinheiro, ele acredita que tem que ir devagar, tem que ganhar com coisas concretas e materiais também. Nada de especular, botar na bolsa de valores, sabe? Nada disso, né? É trabalho real, concreto, suado mesmo, né? Que é o signo de Touro, aquela coisa do dia a dia. E ele tende a administrar assim também, tá? Há uma tendência do Áries, ascendente ou de signo solar, querer manter aquilo que ele já ganhou, conservar aquilo que ele ganhou, né? E ter ciúmes até, mesmo que ele não está usando, é dele, está ali, não mexe, né? Então é aquela coisa assim, né? Fora o lado assim da natureza, o Áries vai querer gostar de ganhar dinheiro com coisas ligadas à natureza. Aí vem vaca, cavalo, boi, né? Os animais, agricultura. Então, é bem possível esse tipo de atitude, né? Você vê, às vezes, a característica do Áries, por exemplo, é o músculo, né? A força e tal. Então, esse tipo de trabalho que envolve o meio rural, ele exige força, ele exige coragem, que é uma coisa tipicamente ariana. Tá certo? Então, se eu tiver preguiça, você não planta nada. E o ariano não tem essa preguiça. O ariano, ele vai e faz. E é a constância, né? Não adianta querer fazer uma coisa e que parar e achar que não, vai ter, é uma coisa às vezes até contrária ao ímpeto ariano, né? O ariano gosta de começar, ele não gosta de continuar, mas o Touro na 2 mostra que para ele ganhar dinheiro, ele sabe que tem que ser assim. Então ele ganha dinheiro com uma coisa mais constante, né? Algo mais concreto, mais sólido, e ele vai administrar tentando conservar, não jogar fora, conservar, guardar aquilo, né, que ele ganhou, ok? E ele vai gastar dinheiro com o quê? Com coisas concretas. Ele vai gastar dinheiro com comprar terreno,
comprar casa, né? Comprar gado, comprar coisa assim, comprar comida, aí touro entra com a comida e tal. Aí tem várias outras significações que a pessoa pode procurar entender em termos do signo de touro. Josiane, okay? Lívia. Oi, Lívia! Touro agora. Então nós vamos falar agora do signo de touro. Lívia, agora é para você, hein, touro. Então assim, quem tem o sol em touro ou o ascendente em touro, né? Vai ter na casa 2 o signo de Gêmeos. Tá certo? Olha que interessante, né? O Áries, ele é bem diferente do touro, mas a forma dele administrar é taurina. Uhum. E o Gêmeos é bem diferente do touro também. A forma do taurino ganhar dinheiro, administrar e gastar é geminiano. Uhum. E que forma que é essa, Juarez? Olha, o Gêmeos, quem tem Gêmeos na casa 2, a tendência é ganhar dinheiro com, às vezes, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sabe, trabalhos paralelos, né? Que nem professor, por exemplo, porque o Gêmeos, ele é uma característica de Gêmeos, o ensino, é falar, é comunicar, né? Então, ele pode dar aula em 2, 3 lugares, várias aulas também, tá? Várias coisas, faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é aquela coisa que tem um trabalho só. Não, aquela coisa fixa, igual o ariano, né? Não, ele é disperso. Quem tem Gêmeos na 2 gosta de ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro com variedade, com coisas diferentes a cada dia, né? Pode trabalhar com vendas, né? Pode trabalhar com transporte, ser uma pessoa... Dar aulas, né? Escrever, porque Gêmeos tem a parte da comunicação, escrever, falar, tá certo? Tem a parte do turismo também, um turismo mais curto, não de longa distância, um turismo mais... A gente está falando de touro, tá? Isso. Porque cai o Gêmeos na 2. Exatamente. É isso que está falando, tá? Isso, tá? Então, como que você que tem touro de ascendente ou sol em touro, que nasceu com o signo de touro, né? Tende a ganhar dinheiro, né? Mexendo com papéis, com documentos, com viagens, com conversa, usando o argumento, aí pode ser vendas também, tá certo? Assim, jornalismo, por exemplo, é uma coisa bem típica também de quem é ascendente touro, né? Ser jornalista, ganhar dinheiro com papel, com documento, com fala, com conversa, com argumentação, ser professor, como você falou. Você tem ascendente em touro. O meu ascendente é touro. Eu já fui jornalista, né? Professor. Sou professor. Fala, né? Então, é uma coisa assim que gosta, a pessoa está habilitada, né? Assim, quem tem Gêmeos na 2, às vezes não dá muito valor às coisas materiais e concretas, tá? Ele não se apega, né? Ele pode comprar, vender imóveis, que seja, né? Ele pode fazer essas coisas, mas não é uma pessoa que tem muito a fixação com as coisas materiais. É interessante isso, né? Para ele, né? Às vezes fora e tal, mas para ele tem uma certa liberdade, ele tem uma certa dinâmica. Volto a falar, né? Então, isso é sempre importante a pessoa ver qual é o ascendente dela. Porque existem taurinos e taurinos, né? Depende do ascendente da pessoa, vai ter outra característica de administrar, tá? Então, eu falei como que ganha dinheiro. E como é que administra? Às vezes pode ser meio cabeça fraca, né? Pode gastar dinheiro com bobeira, sabe? Com passeios, com coisas que não tem... não dure muito, né? Coisas que não sejam aquelas coisas muito fortes, muito importantes, né? Gasta dinheiro com livros, porque dá valor ao conhecimento, à informação. É que cada um dá valor Gasta de acordo com o valor, coisa exatamente. Diferente. Então, exatamente. O taurino dá valor ao livro. Isso. Diferente do ariano que dá valor lá à sua terrinha, né? A plantar lá. Aí, peraí, Joris, como é que touro dá valor ao livro? O que acontece? O touro é um signo de terra fixo, né? Ele é muito ok? Muito touro sentado, né? Ele sente, às vezes, sufocado com esse peso todo, então ele quer dar uma aliviada, e o Gêmeos é essa aliviada. Da mesma forma que eu falei do Áries, o Áries é tão impulsivo, tão corrido, tão não sei o quê, que às vezes ele sente falta de ter uma solidez. Ele sente, não precisa ninguém cobrar. Aí o touro traz isso. Tá a mão na terra ali. Exatamente. Tá na terra. Então vocês percebem, gente, que como que o touro é? O touro, assim, ele é de uma natureza muito pesada, muito densa, muito apegado de um modo geral, né? Então, para ele, é muito importante ele poder respirar. Ele vai respirar, às vezes, fazendo o quê? Lendo um livro, passeando, comprando uma bobeirinha, indo no shopping, tá?
que é o lado geminiano. Então ele gasta dinheiro com essas coisas. Porque para ele faz bem, ele necessita. Exatamente. Né? Isso satisfaz as necessidades dele. Certo? Olha, interessante, a casa 2 tem a parte de amamentação também, né? Que eu falei que é a relação com a mãe, né? Então, assim, quem tem o ascendente, principalmente Áries, só voltar que eu não falei isso no Áries, né? O touro na 2, tende a ser uma pessoa que foi bem alimentada, que satisfez o instinto. Por isso que, às vezes, ele tem a força e tal, por quê? Porque ele foi bem alimentado, então ele tem a estrutura. O touro na casa 1, no ascendente, vai ter gêmeos na 2, o que vai acontecer? Os gêmeos é muito leve. Então a pessoa às vezes pode ter sido amamentada por mamadeira, você entende? Foi uma coisa. Ou uma outra pessoa, porque o gêmeos ele é duplo, então pode ter tido uma ama de leite, que foi o meu caso. Eu tive uma ama de leite. Eu fui amamentada por 2 pessoas, pela minha mãe e pela ama de leite. Por quê? Porque minha mãe secou o leite. Ela não teve leite, né? Então tem isso. Então a pessoa acaba acostumada com não ter essa raiz na terra, né? Não ter essa coisa com a mãe, sabe? Esse apego todo com a mãe. Pela casa 2. Né? Família tem a ver com casa 4. Aí vem mãe, pai, né? Outras histórias. Tá? É muito interessante mesmo. Muito. Né? Ok. Então, Gêmeos, então. Pessoa com signo em Gêmeos, Sol em Gêmeos, né? Ou ascendente em Gêmeos. Vai ter Câncer na casa 2. Olha como é bem antagônico, né? O Gêmeos não é voado, gosta de sair, conversar com todo mundo. Essa é a característica natural do signo de Gêmeos. E Câncer é o contrário. O Câncer é caseiro, é de família, de ficar lá dentro. Então, o Gêmeos sente necessidade um pouco de colo. As pessoas não percebem, elas veem uma coisa, né? Porque o ascendente é o que as pessoas veem, a vitrine nossa, né? Então elas veem o lado comunicativo, alegre, descontraído, que não está nem aí, que não fica chateado, tá? Leva tudo na brincadeira e tal. Mas, na verdade, o Gêmeos ele dá muito valor, gosta de coisas ligadas ao passado, à tradição, à família, como ele pode ganhar dinheiro, como ele vai administrar e no que ele gasta dinheiro também, né? Então ele vai gastar dinheiro às vezes com fotografia, né, com coisas ligadas à história, pode ser até livro, que Gêmeos gosta muito de livro, pode ser livros de história. Documentários, coisas, né? Exatamente. Né? Então ele sente essa necessidade um pouco de colo, de carinho, de afeto. Então às vezes a pessoa parece ser muito desligada, muito antenada com tudo que está... Mas no fundo ele guarda dentro de si um lado muito tradicionalista, que é o lado canceriano. Seguir as religiões, os valores, os princípios, sabe? Lá de trás, né? Então, aquela coisa do pai, da mãe, dos avós, que vem trazendo, que vem seguindo tudo. Ele tem a necessidade do contrário, né? Tem. E é interessante que o signo de Câncer, ele é regido pela Lua, ele é muito instável. Então, há uma tendência do pisciano, solar ou de ascendente peixes, Gêmeos, né? Gêmeos, se sentir inseguro, instável na vida financeira. De acordo com que ele está emocionalmente, vai ser como ele vai se sentir com relação a dinheiro também, tá? Então, o dinheiro para dele, né, o dinheiro dele está sempre relacionado com emoção, com sentimento, com família, com história, com tradição e sempre oscilando, né? Sempre, né, aquela coisa de acordo com a água, tá? Sempre vai oscilar. Então é natural se sentir inseguro, assim como o touro também. Por que o touro é tão apegado, né? Porque ele é inseguro financeiramente. O Gêmeos não dá segurança nenhuma, gente. O Gêmeos é o ar mutável, é o signo mais volátil que existe. Por isso que o touro sabe? Não, peraí, ele é inseguro financeiramente. Então ele quer manter e quer mais, né? Nunca está satisfeito por causa dessa insegurança que o Gêmeos dá para o signo de touro. Tá certo? Então, assim, a pessoa de Gêmeos, a tendência é gastar dinheiro com bibelôs, que é coisa de Câncer. Coisinhas pequenas, enfeitinho para casa, né? Presentinho para os outros. Presentinho para os outros. Ele gosta muito, né, de se sentir simpático, né, que é o lado canceriano do geminiano. Tá certo? Legal. Câncer. Olha, o Câncer, ele vai ter o leão na casa 2, né?
Então, o que acontece? O câncer, normalmente, ele é um signo bastante caseiro, bastante família, né? E o leão, gente, o leão é a verdade, é o amor, né? É a justiça. Então, é muito importante para o canceriano de ascendente ou solar, sabe? A verdade, a justiça, a fidelidade, ok? Então, assim, isso fica meio claro e evidente para todos os cancerianos, né? São pessoas que o leão, ele é um signo de fogo fixo, então ele tem certeza, ele é seguro com relação a isso. Por isso que para ele o amor é tão importante, porque está na casa 2. E ele gosta de tudo que ele tem a cara dele, sabe? Ele não vai na moda, não. É coisa que para ele é importante, é sério, é verdadeiro, né? Ou então foi dado com amor. Aquilo pode ser uma caixinha de fósforo, mas foi dado com amor, ele dá valor. Aquilo ali é coisa, assim, muito importante para ele, né? Então, assim, o câncer, ele de ascendente ou solar, a tendência é ele ganhar dinheiro com tudo que seja verdadeiro, tudo que mostre a verdade das pessoas, que leve as pessoas a se sentirem orgulho de si mesmas, sabe? Que seja uma coisa que resplandeça, que faça as pessoas brilharem, sabe? Acreditarem em si mesmas, sabe? Acreditar no futuro. Há uma tendência que sejam pessoas que mexam muito, que gostem de lidar com aquilo que diz respeito à personalidade, à verdade das pessoas, tá? Isso pode ser tudo, né? Então, o leão, ele é bem de liderança, né? Então, tudo que envolva a realização das pessoas. Pode ser em qualquer ramo que fizer, mas tem que ser bem feito, tem que ser algo que brilhe, algo que chame a atenção, algo que se destaque, que leve as pessoas a se sentirem muito bem, né? Então, ele vai gastar dinheiro com coisas caras, Eu sou canceriano, coisas boas, ou que tem o leão canceriano. que tem o leão na 2, Isso. vai gastar dinheiro com Coisas caras, coisas verdadeiras, coisas boas, coisas importantes, né? Coisas que a sociedade valoriza também, porque o leão dá muito valor ao status quo, né? Então, há uma tendência dele ganhar bastante dinheiro pela simpatia dele, né? Pela benevolência, ele gosta de ser benevolente, que o lado de leão para o câncer é o lado assim de querer ajudar as pessoas, sabe? De querer mostrar que é simpático, como o sol mesmo, que irradia, aquece, ilumina todas as pessoas independentemente. E pode perceber que todos os cancerianos são assim, né? São acolhedores, querem ajudar, são, né, disponíveis para isso. Verdade, são Né? mesmo. Ok. Leão, né? Leão de ascendente ou leão de sol, posição de sol. Leão de ascendente vai ter na casa 2 o signo de Virgem. Não sei, eu acho que não sei. O meu Eu é acho que Libra. é o. O meu é Libra. Você pulou para o outro lado. Hã? Você pulou, tá vendo? Pulou é o signo. Por isso que nem sempre bate, gente. Nem sempre o signo ascendente exatamente vai bater. Porque depende de onde a pessoa nasceu, as casas podem alterar o seu tamanho. E aí muda a interpretação. Então, se você sabe seu mapa astral, você vai ver a análise com relação ao seu mapa astral, exatamente o que está na casa 2. Que tá na casa 2. Então tá. Então, pessoa que tem o Sol em Leão ou a pessoa que tem o ascendente em Leão, a tendência, né, é que a gente vai interpretar como sendo na casa 2 o signo de Virgem. Então, o Leão, ele tem essa aparência, né, toda de líder, de sucesso, de realização, de fazer e acontecer. Só que a casa 2 dele está no signo de Virgem. O que significa isso? O signo de Virgem, gente, é um signo que pode trazer problemas de saúde. Então, pode significar para essa pessoa que ela teve doença quando criança, na época da amamentação. Que ela foi amamentada com muito pouco ou quase nada, menos do que ela gostaria. Sabe, o suficiente para continuar viva? Porque o Virgem, ele faz isso, ele seca, é um signo de terra. Mamou pouquinho. Mamou pouquinho. Então, não viu satisfeita as suas necessidades, tá? E o que acontece? O leão, então, ele desenvolve essa necessidade de satisfação. E da mesma forma que ele não foi satisfeito, ele quer satisfazer os outros, ele acha que os outros também não foram satisfeitos, tá? Pois aí vem esse lado leonino, essa vontade de querer ajudar, a vontade de se mostrar tão solícito, tão positivo. Por quê? Lá, na época de amamentação, ele pode ter ficado sozinho, se sentiu rejeitado, né?
Se sentiu rejeitado, porque às vezes o bebê não entende, a mãe estava doente, a mãe não tinha leite, a mãe tinha que trabalhar, né? Vai saber o que, que aconteceu, certo? Mas o fato é isso. Então, há uma tendência, olha que bacana, do leão se contentar com pouco. O virgem é o pouco. Então, ele se contenta com pouco. O pouco que ele tem, ele já se sente feliz, já se sente bem. É diferente de quem vai querer ter muito, né? Quem vai querer ter muito, às vezes, pouco médio é pouco ainda para ele. Ele vai ficar assim. O que acontece com o canceriano. O câncer, ele quer o melhor. Aí ele não tem o melhor, ele não está satisfeito. Mesmo que ele não está com o pior, ele está com o médio. Então, mas aí vem a carência do canceriano. Nunca está satisfeito. Não é aquela história do meio copo, não. Exatamente. Um olha o copo, tem meio copo, tá cheio, tá meio cheio. E o outro fala, tá meio vazio. Exatamente, né? Então, assim, o leão vai ganhar dinheiro com tudo que envolva a prestação de serviços, ajudar as outras pessoas, né? Pode perceber, o leão é uma pessoa prática, é uma tendência que ele pega, não, peraí, eu vou fazer para você, ele faz, né? Ele ajuda, né? Ele se dispõe, ele é prestativo, que é o lado virginiano do leão, né? Para querer ajudar as pessoas. Então, ele ganha dinheiro com isso. Há uma tendência, quem tem virgem na casa 2, de ganhar muito pouco dinheiro. O que significa isso? Sabe, aquela ganhar não no atacado, mas no varejo. Tem um lucrinho assim de centavos, mas vende um monte, aí tem vários lucrinhos de centavo que entra um monte de dinheiro. Aí sim, é possível ele ganhar bastante dinheiro. Porque de grão em grão, a galinha enche o papo. É mais ou menos por aí. É R$1 aqui, 10 ali, 5 ali, 20 ali. E isso de um modo geral, né? A pessoa de leão ascendente ou solar é aquela pessoa que faz o bem independente de quem está lá. Então ele vai angariando, que nem de grão em grão, a simpatia de várias pessoas. Aí vai abrindo portas, né? Aí ele vai podendo, ele vai crescendo, ele vai, sabe? A coisa vai facilitando a vida, né? As relações humanas são muito importantes. O leão é simpático. Ele é simpático, né? Então assim, e ele considera as pessoas, porque no fundo ele se sente, talvez, lá dentro, humilhado. Uma pessoa muito simples. Né? Então, ele quer respeitar todo mundo como ele gostaria de ser respeitado. E isso faz ele ser respeitado. Né? Então, assim, como é que ele administra o dinheiro? O signo de leão, a tendência é ele ser muito crítico. Né? O signo de virgem, que dá na casa 2 do leão, é o signo da contabilidade. Então, ele vê cada grão, cada centavo. Contando moedinha, centavinho. Né? Então, e ele fica contente. Cada centavinho que cai, ele fala, opa, beleza, tô ganhando, né? Que ótimo, né? E aí ele vai se sentindo realizado, satisfeito, né? Com aquela... Até chegar no montante. Aí pingando, né? De pingo em pingo, vai enchendo o copo d'água, né? Até chegar num grande montante. Então, se alguém procura assim, saber qual é o segredo do sucesso do leão, tá aí. Essa é uma das características do segredo do sucesso de leão, tanto a nível de relacionamento social, quanto a nível financeiro também. Né? Se contentar com o pouco que tem, isso não significa, quando eu falo se contentar, não é ficar acomodado não, porque o signo de virgem é um signo mutável, né? Ele oscila, então há insegurança sim financeira do leão, né? Mas ele sabe valorizar cada centavo. Eu acho que o termo melhor é esse, sabe? Valorizar, não é se contentar, ficar satisfeito, não. Ele valoriza cada centavo, cada coisinha, cada bom dia, cada momento que as pessoas dão de atenção para ele, ele valoriza. Então isso ele se sente, pô, eu sou amado, eu sou querido. Né? Porque quando bebê, talvez ele não foi do jeito que ele queria, do jeito que ele esperava. Né? Então ele tem a tendência de gastar dinheiro também com coisas práticas, com coisas úteis. Né? A tendência dele tem o lado da vaidade do leão, né? Mas assim, outra coisa, o virgem tem da casa 2 do leão tem muito ligado com a questão da saúde. Então o leão pode gastar com coisas ligadas à saúde também, gastar dinheiro com coisas ligadas à saúde e coisas práticas, né? Panela para mulher, alicate para homem, martelo para homem, essas coisas assim. Aquele sapato, não porque achou bonito, mas porque está realmente precisando, porque o dele estragou, algo assim, né? Necessidade, né? Porque uma coisa, gente, é o que a gente mostra para as pessoas, outra coisa é aquilo que a gente tem dentro da nossa realidade, da nossa necessidade, né?
E também, quando a gente fala, às vezes, dinheiro, as pessoas pensam de trabalho, ganhar dinheiro, mas trabalho não é só a casa 2, tem que ver a casa 2, a 6 e a 10. E aí vai também ver Saturno, Marte, Sol, é mais complexo, tá? Eu estou dando apenas uma fração, um fragmento da informação para vocês, beleza? Ok. Então, Leão, Virgem. Ascendente Virgem ou Sol em Virgem, vai ter o que na casa 2? Libra, que é que nem você tem. Né? Então, o que acontece? Olha, o Virgem, ele tem, assim, entre aspas, um certo complexo de rejeição, de não aceitação, sabe? Ele sentiu talvez humilhado, teve alguma situação assim, né? E o Libra traz para ele essa necessidade de aceitação, né? Que o Libra é o contato social, o relacionamento. Então, assim, o Virgem, ele é muito crítico e às vezes as pessoas não gostam dessa crítica, né? Mas você não precisa criticar um virginiano, ele já se critica demais. Ele é muito sensível, olha o lado Libra, né? Como se fosse uma balança. Ele é muito sensível, para ele é muito importante estar em harmonia com o meio onde ele se encontra, com as pessoas, né? Por isso que ele gosta, às vezes, de ser da turma do deixa disso, do pano quente, deixa para lá, né? Vamos trabalhar juntos, vamos procurar harmonia. Aí acentua um pouco o lado virginiano dele, né? De ser humilde, sabe? De aceitar algumas coisas. É esse lado Libra que faz o Virgem aceitar algumas coisas, né? Então, olha, o Libra mostra também, né? Um caso de signo de ar, o Libra, né? Que o Virgem, quando criança, possivelmente o virginiano de ascendente ou solar, ele pode ter sido amamentado por 2 pessoas ou mais. Sabe aquela criança que todo mundo chega, não, deixa que eu vou dar mamadeira, deixa que eu vou amamentar e tal, e fica passando de colo em colo. Então não criou uma raiz, não criou um vínculo com a figura da mãe. Então ele sente também que com a vida não existe, com as coisas materiais, com o dinheiro, é muito instável, muito imprevisível, sabe? Depende dos relacionamentos, depende dele ser simpático ou não com as pessoas, entende? Então, aí de novo reforça também o lado de humildade, o lado de, às vezes até sentir um pouco, não aceito pelo que é, né? Que é o leão ele se sente aceito pelo que ele é, né? Já o Virgem não tem isso. Tá? Então, esse Libra na casa 2 desenvolve essa sociabilidade na pessoa, essa necessidade de estar em contato com as outras pessoas. Tem gente que abusa, né? Tem gente que abusa demais, aí obriga a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, né? Mas qual é o outro lado? O outro lado é essa sociabilidade, a pessoa muito simpática, a pessoa que vai ganhar dinheiro, por exemplo, trabalhar com relações públicas, trabalhar com eventos, trabalhar com decoração, com harmonia, tudo que é estético, que é bonito, que é simpático, tá? Esse lado do Libra, né? Na casa 2 ajuda muito a pessoa nesse sentido. Então depende como a pessoa pega, como é que é a vida dela também, né? E ela vai gastar dinheiro com o quê? Com coisas ligadas a Libra. Ela vai gastar dinheiro com moda, né? Porque o Libra é o signo da moda. Tipicamente é o signo da moda. Mas qual moda, né? Aí depende, cada um tem uma moda. Você, por exemplo, você gosta da moda ligada à dança. Então você gasta dinheiro feliz, alegre, contente, né? De figurino. Verdade. De figurino, né? Então, assim, são coisas que vai trazer beleza também. Né? Quem tem Libra na casa 2 não vai comprar uma coisa feia, de jeito nenhum, vai comprar coisa bonita. Né? Que seja um quadro, que seja um bibelô, que seja uma roupa, que seja um presente. Não que seja algo prático, de necessidade, mas tem que ser uma coisa bonitinha. Pano de prato, tem que ser bonitinho. Com certeza, tem que ter os bichinhos lá, isso aqui, esse pano de prato liso, daqui não rola. Panela, vai falar, panela de pedra é mais legal, mas você olha, tá feia essa panela. É aquele tipo que compra panela rosa, panela azul, sabe? Aquelas panelas coloridas. Pintadinho, decorado e tal, né? Panela de bolinha. Então, assim, é uma pessoa que vai conviver com a instabilidade econômica. Então, para ela, depois de um tempo, ela vai estar tranquila, né, com aquela instabilidade. Ela sabe que, né, vai oscilar, né? Se está na baixa, vai virar alta. Se está na alta, vai virar baixa. Então, sabe, a vida não acaba. Verdade, a vida não tá acaba. Em cima, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo. É normal. Então, dá muito valor, né, a essa questão de justiça. Isso é muito importante, que Libra tem a ver com a justiça, né? Então, quem tem Libra na casa 2 vai dar valor. Essa coisa da harmonia nas relações humanas. Ninguém é mais do que ninguém, não. Peraí.
Tudo tem, o direito de um termina quando começa o direito do outro, mais ou menos assim. Então dá para ganhar dinheiro sendo advogado, né? Advogado das pessoas, de um modo geral, né? Porque o direito ele tem vários ramos, né? O do Libra é bem do advogado mesmo, tá? Olha, tudo estética, se a pessoa for médica, ela pode trabalhar com estética, que é o Libra, né? Que é ficar tudo bonito, arrumadinho, decoradora, e aí vai. Ok? Qualquer ambiente de trabalho que for do libriano, nunca vai ser um muquifo. Pode ser uma coisa pequena, simples, mas toda decoradinha, bonitinha, onde as pessoas se sentem bem. Não precisa ser nada caro, mas tem que ser aconchegante e bonitinho na vista. Né? Quem tem Libra na casa 2, que dá valor a isso, né? Beleza, a estética, a harmonia, tá? Certo. Agora nós vamos falar de quem tem Sol e Ascendente em Libra, né? Quem tem Sol e Ascendente em Libra, então, vai ter o que na casa 2? Escorpião. Assim, o Libra tem esse lado muito social, muito dado, né? O Escorpião na casa 2 mostra que na época da amamentação houve uma relação muito dramática com a figura da mãe. Ou sabe quando o bico racha, quando dói, para a mãe dói amamentar. Tá? Então pode ter acontecido isso. A pessoa que tem ascendente Libra ou signo de Libra, ela pode ter associado o período de amamentação com drama, com dor, com sofrimento, né? Alguma coisa. Ela pode ter ficado doente também, ter passado alguma dor, algum sofrimento, tá? Ou uma intensidade emocional, seja ela qual for. Okay? Então, assim, a tendência do Libra é sentir necessidade dessa intensidade. De novo, olha que interessante, o Libra não é tão aberto, é ar cardinal, né? Ele tem que se relacionar com tudo, e o Escorpião é aquele que mergulha na emoção, no sentimento, né? Então ele sente essa necessidade, ele precisa disso. Para ele não é normal, não é natural, ele gosta, né? Então ele dá muito valor nesse sentido. Então ele pode ganhar dinheiro com atividades que tenham essa intensidade emocional. Até porque ele não se deixa levar pela intensidade. Então é aquela pessoa, sabe aqueles ambientes de fórum, por exemplo, onde chega pronto-socorro, que todo mundo chega apavorado, desesperado, tem gente morrendo e tal. O Libra, fica tranquilinho, olha, tá na mão boa, o médico é excelente e tal, senta aqui, vamos tomar uma aguinha, sabe? Ele tem esse jeito... tá morrendo, desesperado, e não, vai dar tudo certo. Percebe? Ele ganha dinheiro com isso, sendo aquela que vai acalmar as pessoas e tal, né? Mas ele vai ganhar dinheiro exatamente com essa intensidade, com esse risco de morte, que o Escorpião está ligado com a morte, ou com o sexo, ou com a dramaticidade, vamos supor, de uma cadeia, de uma delegacia de polícia, né? É claro que muitos librianos vão falar, nossa, Juarez, mas isso é muito intenso para mim, eu vou me machucar, né? Mas se permitir, se a pessoa realmente se soltar, ela vai ver que não, que vai ver que isso está dentro da característica dela, que ela vai sentir até segura, porque é o chão que pisa, a casa 2 é o chão que pisa, tá? Por quê? O problema é do outro, não é dela. O sofrimento é do outro, não é dela, né? Porque o Escorpião sempre é a coisa do outro. Outra coisa relacionada com o Escorpião na 2 é ganhar dinheiro com banco. Escorpião é o dinheiro dos outros, então dá para ele ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, mexendo com banco, né? Ou mexendo com reciclagem, lixo. É uma coisa bem escorpiniana, o lixo, tá? E olha que interessante, o Libra é todo estético, todo bonitinho, mas ele pode também trabalhar com essa coisa de lixo, exatamente, né? E ganhar dinheiro. Às vezes transformar o lixo em luxo, em artesanato, exatamente. Fazer uma coisa, um latão de lixo vira uma mesa toda bonita, né? Tem essas coisas assim. Então ele transforma o lixo num luxo. Interessante. Olha, o Escorpião tem um lado também da medicina, principalmente a cirurgia, né? Porque cortar, sair sangue, aquela coisa bem Escorpião, né? De haver risco de morte e tal. Então, por exemplo, o Libra ele pode ser um cirurgião estético, né? Pode trabalhar com isso e ganhar dinheiro, né? Quem tem Escorpião na casa 2, gente, são pessoas que não gostam que ninguém saiba o que elas têm. Por quê? Porque o que é dela, não tem ninguém que saber, simplesmente. Né?
Tem gente que abre, né? Que tem que nem eu, por exemplo, que tem os gêmeos A2. Né? É capaz que você fala, não, sabe quanto que eu tenho de saldo? Eu tenho isso, eu tenho tanto, né? Quem tem escorpião jamais. Esse aqui é assim, fala tudo. Sabe? Quem tem escorpião na 2, ele vai esconder. É dele. Se é pouco, se é muito, não interessa para ninguém. É dele, dá licença. Né? E a pessoa tem tendência também a conseguir transformar, porque o escorpião é um signo da alquimia, né? Transformar 1 em 100. Aquela história, pegar um lixo e transformar em luxo. Sabe? São pessoas assim que sabem que o valor que tem o dinheiro, gostam de controlar muito bem o dinheiro. Então você pega aquele libriano, né? Ah, tanto simpático e tal. Pergunta para ela o que ela tem de dinheiro. Opa, peraí. Aí ela fecha tudo. Aí muda a conversa. Muda totalmente a conversa. Né? E ela gasta dinheiro com tudo isso que nós falamos. Né? Tem desde gastar dinheiro com alguma coisa que vá fazer transformação, terapia, porque escorpião tem muito a ver com essa transformação interna, psicológica, essa dramaticidade, né? O sofrimento, cirurgias, né? Coisas ligadas a sexo também, porque o escorpião traz muito essa coisa de sexo. Né? E vai. Legal. Então vamos ver. Escorpião, né? De ascendente ou signo solar, tá? Escorpião. O escorpião vai ter Sagitário na casa 2. O que significa isso, Sagitário? Que quando o escorpião era bebezinho, teve a alimentação em abundância, sabe? Ele foi uma pessoa possivelmente muito bem alimentada, né? Foi abençoado com energias muito positivas na vida, sabe? De pessoas que a mãe talvez transmitiam espiritualidade, expansão, alguma coisa assim de, sabe? De esperar coisas boas da vida, né? Então isso faz com que o escorpião tenha esse lado de confiar, né? De confiar no futuro, né? Ele é desconfiado em relação às pessoas de modo geral, mas em relação a ele mesmo, não. Por isso que ele é muito intenso, sabe? Por isso que ele se permite, né? O escorpião é um signo que se permite às vezes explodir, soltar o cachorro mesmo, né? Tem gente que olha e fala, gente, eu não daria conta de fazer aquilo que ele faz de jeito nenhum. Né? Mas o escorpião dá, por quê? Porque ele acredita no amanhã, ele acredita nessa bênção, né? De que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer, né? Que não vai faltar nada para ele. Quem tem ascendente em escorpião ou sol em escorpião e tem o Sagitário na casa 2, a tendência é sentir assim, né? Que nunca vai faltar dinheiro, sempre. Pode acontecer o maior problema, na hora agora acontece um milagre lá. Um milagre que dá acontece. Certo. E dá mesmo. Não, e pior que dá, né? Pra eles, né? Então, assim, com o que essa pessoa de escorpião ascendente ou solar pode ganhar dinheiro? Olha, tudo que envolva sabedoria. E é interessante que o escorpião, por essa ousadia dele confiar, ele mergulha de cabeça e adquire o quê? Sabedoria. Que é o que vai trazer dinheiro, que é Sagitário para ele. Sabe, ele se experimenta, ele não fica com receio, não fica com medo, não, ele vai, ele abre o peito e vai, né? E aí ele adquire o conhecimento, a sabedoria que é o Sagitário, tá certo? Então, o Sagitário aí traz para ele também, dá para ele ganhar dinheiro com viagens longas, aventuras, olha a coragem, aventuras, né? Com coisas ligadas à espiritualidade, à religiosidade, de novo entra a profundidade do escorpião, a ele mergulhar, né? Grandes animais, ele pode ser veterinário, que trabalha com cavalo, com vaca, com boi, né? Com baleia, por que não? Rinoceronte, aí vai, né? Trabalha com zoológico, ok? Sagitário tem muito a ver com exportação e importação também. Tudo isso, gente, envolve assim, uma coragem muito grande. O escorpião ele tem esse controle emocional também, né? Então ele vai mexer com grandes valores, ele pode mexer com grandes valores. E se quebrar, quebra feio mesmo, cai, despenca, não quebra, despenca, né? Não cai, despenca. Tá? Então é o lado do Sagitário na casa 2. E como é que ele administra o dinheiro? Com esperança, né? Que é o Sagitário. Não, vai dar certo. Não, de boa, tranquilo, né? A positividade. E pode gastar com aventuras, gastar com coisas assim, né? Porque ele acha, não, eu dou conta. Ele confia que vai dar viagens e coisa e tal, né? Coisas importadas. Sagitário tem muito a ver com essa coisa de importação, exportação, atacado, né? Mexer com os grandes animais, com a justiça. Aí sim, Sagitário, ele é o signo
dos juízes, tá? Então, como eu falei ali atrás do direito, o direito de Libra é do advogado. Do Sagitário já é do magistrado, é diferente, do juiz de direito, aquele que tem a filosofia do direito, né? Sagitário também, gente, ele é o signo do professor universitário, tá? Então, quem tem aí o ascendente, o Sol, o Escorpião, também tende a se dar muito bem no meio acadêmico, né? Sendo professor universitário. Ok? Ok. Sagitário, né? Quem tem Sol em Sagitário ou ascendente em Sagitário. Vai ter na casa 2 Capricórnio. Olha, exatamente o contrário, né? O Sagitário é expansivo e tal, o Capricórnio é fechado, né? Então, o que significa isso? Às vezes o Sagitário, até a imagem que sai muito corrente aí, é do bagunceiro, daquele que faz piada. Aliás, o Sagitário é o signo do piadista, né? Do humorista. O tipo de arremesso. Você vê o típico sagitariano é o Silvio Santos, gente. Silvio Santos é Sagitário. Você vê que lá, e dá risada, quem quer dinheiro? E fica aquela coisa toda, né? Só o que acontece, o Sagitário, as pessoas se enganam. Acham que o Sagitário é muito avoado, né? O próprio símbolo que é o centauro, o Sagitário ele tem os pés, as patas no chão. As 4 patas no chão. E na casa 2 é o Capricórnio. O Capricórnio, o que é o signo da miséria, da responsabilidade, da seriedade, da solidão. Então, o Sagitário, ele parece ser avoado, mas ele é muito responsável, muito sério. Ele sabe que o dinheiro não cai do céu, não é fácil assim, não é fácil, tá? E que tem que ralar muito, porque o Capricórnio, ele é o signo do planejamento e do, sabe aquela coisa de comer pão e água para você lá na frente conseguir merecer alguma coisa melhor, né? Ele sabe que ele vai ter que fazer uma faculdade 4, 5, 6 anos para poder depois ter uma condição melhor. Então ele pode ser alegre por fora, tal, mas se tratando de finanças, o Sagitário é Capricorniano. Por que isso, Juarez? Porque possivelmente essa pessoa com ascendente Sagitário, né, ou Sol em Sagitário, quando criancinha, ficou sozinho. Não teve uma relação fácil com a mãe. Volta a falar, às vezes a mãe estava doente, às vezes ela não podia. Às vezes não foi por querer. Às vezes ela tinha que trabalhar, né? Não foi querer, não é maldade da mãe. Mas essa pessoa com ascendente Sagitário, possivelmente ela se sentiu abandonada. Não foi fácil. Você tem Capricórnio na 2? Não, eu tenho Gêmeos na 2. Tá. Meu ascendente é Touro. Né? Então, essa pessoa que tem ascendente Sagitário, né, ou Sol em Sagitário, eu tenho Sol em Sagitário, por isso que ela está perguntando, né, pode ter sentido uma ponta de rejeição, de solidão, de abandono. Tipo assim, olha, a vida não vai ser fácil para você, não. Não acha que as coisas vão acontecer, vai cair do céu, não. Você tem que ralar, você tem que se virar. Contrário do Sagitário, tem que começar só cedo o seu trabalho. As pessoas, cedo, essas pessoas são pessoas que às vezes pulam a sua fase de infância, né? E sentem que tem que começar a trabalhar logo cedo, sabe? Tem que ter o seu dinheiro, tem que ser livre e independente. Então, assim, são pessoas que externamente são otimistas, né? Mas elas sabem que tem que ser livres e autônomos. Até porque ninguém vai ficar bancando as aventuras do sagitariano. Né? Vai ficar dando dinheiro para as cachaçadas, para as noitadas, para as viagens que ele gosta de fazer. Ninguém vai. Fala, você tá doido que eu vou ficar pagando esse camarada aí? Né? Então, ele fala, não, eu vou ter que me virar, eu vou ter que bancar, né? Vou ter que ser autônomo, livre e independente na minha vida financeira. Que bom. Né? Então, isso faz ele botar o pé no chão. Né? Vai botar as 4 patas no chão. Eu diria que talvez seja o signo mais realista que tem, é o Sagitário. Por mais que não pareça isso, mas é. Por isso que é o signo da visão. Né? Ele consegue ver o futuro, ele consegue ver. Porque o Capricórnio também são os problemas. Então, ele dá valor aos problemas. Quem tem Sol em Sagitário ou ascendente Sagitário, ele gosta do advogado do diabo. Ele gosta que a pessoa fala para ele, olha, não vai dar certo. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Assinala para ele, puxa a orelha, sabe? Ele fala, opa, aí ele vai se precaver. Ele é esperto. Ele vai ouvir e vai se precaver. Entendeu? Bom, com que ele pode ganhar dinheiro? Olha, Capricórnio é o signo dos negócios, de um modo geral. Qualquer negócio. Sagitário tem visão. Lembra que eu falei?
Ele tem visão para qualquer coisa. Ele olha e vê o que vai dar certo. Mas como é que é essa visão do Sagitário? O que é a hora que vai dar certo? É o que a sociedade precisa. Capricórnio, ele é um signo ligado à sociedade, toda a sociedade. Então ele vai saber o que a sociedade quer, o que ela vai precisar, o que ela vai pagar, tá? Por isso que dá essa visão. Entendeu? Então, por isso que ele tem sucesso no mundo dos negócios, de um modo geral. Mas o Capricórnio, além de ser o mundo dos negócios, de um modo geral, também envolve as indústrias, né, as grandes empresas, envolve tudo que é duradouro, tudo que tem a ver com o futuro, né? Tem a ver com a política, lembra que eu falei Capricórnio, Saturno, tem a ver com a política também, tá? Eu tive a minha vida no meio da política. Capricórnio tem a ver com pedras, de um modo geral, né? Tem a ver com pedra. Né? Construção civil, engenharia. Por exemplo, eu quando era adolescente eu queria fazer engenharia. E eu queria fazer engenharia de estruturas ainda, não era fazer casa não, eu queria estrutura, era ponte, era coisa bem Capricórnio mesmo. Você vê, uma coisa bem característica, né? André Salvaí, tudo bem, gente? Olha, Capricórnio tem muito a ver com tudo que é muito difícil, né? Solidão. A pessoa pode trabalhar em asilo, por exemplo, que é a solidão, né? Em presídios, tem a ver com a dificuldade, com a prisão, que é o Capricórnio, que é o Saturno também, tá? O que mais eu posso dizer do Capricórnio? Não, eu acho que em linhas gerais, mais ou menos, é por aí, né? Então, essa pessoa que é a Sagitário, como é que ela gasta dinheiro? Com tudo que seja duradouro, tudo que seja eterno, tá? Nada descartável. Nada descartável. Por mais cabeça fraca que ele possa parecer, né? Não é, tá? Ele vai gastar dinheiro com terreno, com um prédio, né? Vai gastar dinheiro com coisa que seja duradouro, né? Eu, no meu caso, eu invisto muito na espiritualidade, que é uma coisa eterna. Essa eu tenho certeza que é eterna mesmo, né? Então, assim, é interessante isso, né? Então, o Sagitário, ele tem essa aura de prosperidade. E as pessoas não sabem por quê. Por causa disso. Porque ele pode comer o pão que o diabo amassou para chegar lá aonde ele quer, onde ele acha que realmente vale a pena. Tá certo? Então, depois é fácil, né? Que nem fala, beber as pingas que bebe é bom, né? Agora ninguém vê os tombos que leva. Né? Ninguém sabe o que a pessoa passou para ela chegar lá, para ser rica e milionária, porque o Sagitário é o signo dos ricos e dos milionários. Há uma tendência que o sagitariano, ele aparenta ser milionário, ser rico. Ele está sempre feliz e tal. Né? Parece que não tem problema, está sempre contando piada, sempre de boa, mas no fundo ninguém sabe o que ele passou. A sandália que ele usou para estar ali. Exatamente, é que nem o leão lá atrás que nós falamos, né? Que a casa 2 do leão é virgem, o Sagitário é Capricórnio. Ou seja, o sagitariano, assim como o leonino, ele dá valor àquilo que ele tem. Então ele acaba feliz. A pessoa que não dá valor ao que tem, não é feliz, né? Às vezes tem uma coisa muito boa, se olhar do lado, é melhor do que todo mundo que está em volta, mas para ele não está bom. Ele é infeliz. Já o sagitariano não. Ele sabe que a coisa é difícil, não é fácil, né? Então, pouco, né? O Capricórnio é um signo de terra, gente. Ele é estéril, ele é seco, né? Então, o pouco que ele tem ali de florzinha e tal, ele dá muito valor. Ele fala, puxa, como eu sou feliz. Tem até uma piadinha que o pessoal fala, né? Se você chegar e der um cavalo para um virginiano, ele fala, poxa vida, vai dar muito trabalho esse cavalo. Tirar esse cocô, vou ter que lavar o cavalo. Aonde eu vou guardar o cavalo? Eu vou ter que dar comida, eu vou ter que, sabe, escovar, vou ter que pagar veterinário. Aí você dá o cocô do cavalo pro sagitariano e fica feliz. Nossa, olha só, né, que bacana, eu ganhei um cavalo. Cadê meu cavalo? Vou lá. Você ganhou o cavalo, você ganhou o cocô do cavalo. Tá achando que ganhou o cavalo. Aí, a diferença. A diferença é muito grande, né? Ok. Capricórnio. A Andressa aqui tá esperando o Capricórnio. Falou que tem Capricórnio na 2 e Lua em Capricórnio. O Capricórnio na 2, então o ascendente dela é Sagitário, nós acabamos de falar. Se ela tem Capricórnio, né? Tem Capricórnio. É ascendente Sagitário, possivelmente. Né? Então é assim, né? São pessoas que valorizam muito o que tem, pensam no futuro, planejam, organizam, né? Tem que pensar. Eu tenho uma característica muito minha é pensar. E às vezes eu fico falando, poxa, as pessoas não pensam, elas não planejam as coisas. E quando fala planejar, às vezes a pessoa pensa que é aquela coisa complicada. Não!
Sabe, até aonde você está na pia lavando louça, aonde você vai botar cada coisa. Aí eu penso, eu me antecipo. Não, peraí, porque tem aquela panela maior, tipo, a hora que eu for lavar aquela panela maior, tem que ter espaço ali. Essas pequenininhas eu posso colocar, sabe? Eu me antecipo, isso é característica minha. Aí vai a pisciana, põe a panela pequena para maior, ao contrário, entende? Põe pequeno embaixo, grande vira um. Aí fica aquela coisa assim, maravilhoso. A Andressa falou que sim, que é a mistura bem louca. Pois é interessante isso tudo, né? Então vamos lá, né? Então Capricórnio agora. Sol em Capricórnio, né? Ou ascendente em Capricórnio. Vai ter o que na casa 2? Aquários. Então, olha, de novo, a coisa antagônica, né? O Capricórnio, ele é muito lento, muito pesado, muito preocupado, e o Aquários é porra louca, né? O Aquários é o louco do zodíaco, né? Aquele que é de 5 minutos e coisa e tal. Então, o Capricórnio, ele sente essa necessidade, dessa liberdade. O Aquários, ele é um signo de ar, né? Então, ele sente essa necessidade. Normalmente, quem é ascendente Capricórnio pode ter tido problemas no parto. Né? Geralmente nasceu com cordão enrolado, atrasou o parto, a mãe não teve dilatação, tá? Então foi um parto complicado, com risco de morte mesmo. Né? Então a pessoa nasceu com medo. Né? O Capricórnio, de ascendente principalmente, ele é marcado pelo medo. Okay? E o Aquários, a casa 2 é o Aquários, o Capricórnio ele sente essa necessidade, sabe, de respirar, de olhar para o futuro, que é o Aquários. O Aquários ele é um signo futurista, tem esperança, né? O Capricórnio ele é muito solitário, é um signo de solidão, sabe, de isolamento, de sensação de rejeição, né? De abandono, né? O medo faz a pessoa se sentir alheio, distante da sociedade, né? Tá fora da sociedade. E ele gosta o quê? Exatamente do aquário, que é o grupo, que é o coletivo, que são os amigos, né? O aquário tem muito disso. E essa pessoa deve ter, possivelmente, quando bebezinho, né? Também ter sido alimentado por uma galera, né? Porque aquários é a galera, tá? Aquários é a galera, né? Aí vinha todo mundo, passava de colo em calo, mesmo a mamadeira pode ter sido várias pessoas que deu mamadeira e não necessariamente o seio, tá? Pode ter parado de mamar muito cedo, porque o Aquários é um signo também de autonomia, né? Então, assim, o que aconteceu? O Aquários ele não desenvolveu esse vínculo emocional com a mãe. Então, ele não tem um vínculo emocional com o mundo, com a vida. O Aquários é um signo muito racional, muito frio. Então, às vezes as pessoas acham que o capricorniano ele é muito frio, né? Porque ele não tem esse sentimento, é muito lógico, né? O Aquários é um signo de racionalidade, de mecânico, né? Científico, digamos assim. Então, por isso que o capricorniano tende a ser assim, muito científico, muito racional, muito objetivo, né? E pensando sempre no futuro. Aí entra o lado de pensar no futuro do Capricórnio, de planejar o amanhã, né? De pensar no todo e no grupo dele. O Aquários, ele pensa não na humanidade como um todo, ele pensa no grupo que ele pertence, tá? Então, o Capricórnio com Aquários na casa 2 é uma tendência disso, dele ganhar dinheiro, dele valorizar muito as coisas ligadas ao grupo ao qual ele se relaciona, tá? Então, se ele é, sei lá, de classe tal, ele vai pensar nas pessoas da classe dele, não em cima nem embaixo, pronto, tá? Ele vai pensar assim, ele vai focar nisso, né? E vai planejar a vida dele nesse sentido. Okay? Se ele pertence, sei lá, ao Rotra, ao Laios, à maçonaria, ele vai focar no grupo dele, sempre assim, né? O Aquários ele traz essa coisa de fechada no grupo dele, né? Que é a casa 2 do Capricórnio, tá? E essa necessidade de liberdade, né? De autonomia, de respirar. Então, para ele, a ciência é um caminho seguro, é um caminho sólido, por isso que ele gosta muito, né? Porque foi muito frio, volto a falar, na amamentação ele não teve um vínculo emocional, ele não teve essa... Ele não sabe o que é emoção, o que é sentimento, o que é empatia, o que é colo. Então ele não tem como dar isso também, como oferecer. Ele não aprendeu, ele não recebeu, certo? Então assim, o aquário, quem é ascendente Capricórnio ou signo solar em Capricórnio, tende a gostar, ganhar dinheiro, né, com as coisas aquarianas, que é ciência, que é tecnologia, que é indústria, mecânica, né, tem muito a ver com a mecânica, astrologia, que é aquários também, né, apesar de que o Capricórnio às vezes ele é cético, né, mas tem esse lado de ser
pensar nessa mecânica, como as coisas funcionam, sabe? O pensamento, o raciocínio dele é assim, né? De querer entender, querer organizar, querer planejar, né? E ele vai gastar dinheiro com isso, com máquinas, equipamentos, com ciência, com tecnologia, né? Ele vai gastar dinheiro com amizades, manter as amizades. Para ele é muito importante manter as amizades, porque ele se sente muito sozinho, muito rejeitado, muito abandonado. Então, para ele, a amizade é super importante, gente, né? Ele dá mais valor à amizade do que ao amor, praticamente, né? Ou à própria família, tá? Às vezes a amizade é a família. Exatamente, tá? Como é que ele vai administrar o dinheiro? Usando a ciência, usando a tecnologia. Ele vai ser aquele cara, aquela pessoa que vai usar todos os conhecimentos científicos, né, da administração, da contabilidade, vai usar um planejador, uma planilha, né, no computador ou no celular. Ele vai fazer tudo isso para poder administrar, tá certo? E sempre planejando, pensando o futuro, não fazendo aventuras, né, mas tendo a ousadia, sim, porque não, para quebrar paradigmas, né, preconceitos, que é uma característica do aquário, do signo de aquários também. Tá? Tá, uma coisa que Capricórnio deve gostar muito é cinema, né, porque o aquário ele tem a ver com cinema. Tá? Cinema, filme, por exemplo, né? É uma coisa, desde que não seja aqueles filmes românticos, né? Melado, Deus me livre. Né? Aqueles filmes que você já sabe que é para chorar, filme para chorar, né? Não é do estilo aquariano. Aquariano ou de quem tem Sol e ascendente em Capricórnio. Aquariano gosta de ficção científica. Ok. Aquariano agora, vamos ver então, a quem tem Sol em Aquários ou ascendente em Aquários. Vai ter peixes na casa 2. Olha, de novo, né, a grande diferença aí. O Aquários é racional, é frio, é livre, é aberto. Peixes é todo fechado, todo sensível. Então, todo aquariano guarda dentro de si, né, um acanhamento muito grande, uma sensibilidade muito grande. Enrustido. Um pisciano enrustido, não tenha dúvida, né? Por que isso? Porque quando nasceu, geralmente o ascendente Aquários, ele traz um nascimento muito técnico, muito frio, sabe? Sem um envolvimento emocional, sabe? Ou às vezes até usou fórceps, usou algumas técnicas científicas, cesárea, nasceu de cesárea, não de parto normal, né? Então, é muito científico. E na casa 2 dá o signo de peixes. O signo de peixes é um signo muito ligado à doença, né? Então, que essa pessoa que tem ascendente Aquários ou Sol em Aquários, há uma tendência que, quando nasceu, a mãe ficou doente, ou a criança ficou doente, ou a mãe. Se foi cesárea, né, com certeza teve que se cuidar, teve que tomar remédio, teve que fazer lá, dar os pontos, tem que ficar internada, é diferente do parto normal, natural. Tem uma quarentena para seguir, não exatamente, né? Então, o que acontece? Eu costumo falar que o signo de peixes é o signo da pessoa que se sente que caiu de caminhão de mudança, sabe? Cachorro caiu de caminhão. Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Sabe? Quem sou eu? Né? Aquela coisa de, eu sou um ET, né? Eu não sou daqui desse planeta, dessa Terra, né? Então, há uma sensação de abandono muito grande, né? Então, uma pessoa que é aquariana, com Sol Aquário, ou ascendente Aquários, sentiu, possivelmente, na época da amamentação, essa sensação de abandono, de isolamento. Por isso que desenvolveu a necessidade da amizade também. De ter o grupo, de ter aquelas pessoas que são amigas, que são fixas. Família, amigos. São pessoas que são inseguras, tem muita insegurança financeira, muita insegurança, né? Signo de peixes é água mutável, né? Muito instável, muito incerto, né? Uma confusão, não sabe administrar dinheiro, gente. Signo de Aquário é o signo dos gênios, não é dos gênios? Então, não tem noção de dinheiro, não tem. Ele tem a genialidade, mas não tem como, não pensa em como planejar aquela coisa ali. Não. Ele é mais pra planejar, cima, nem se tem, se não tem. Não tem, sabe, se tem, se não tem. Sabe. Aqui eu me lembro, por exemplo, do exemplo do Einstein, né? Um cientista famoso, conhecido, um gênio, que é bem aquariano, né? Pô, gente, a história é que o Einstein pegava ônibus sem saber se tinha dinheiro no bolso. Nossa. Chegava lá na roleta, não tinha, aí o povo tinha que pagar para ele. Ó, é uma coisa pisciana, ou não é? É uma coisa bem pisciana, esse tipo de coisa, né? Sabe, não estão nem aí, não tem esse vínculo de novo, né? Não estabeleceu o vínculo também com a figura da mãe e com a vida material.
Os pés, a casa 2 é o pé, onde a gente pisa, né? E peixes são as nuvens, sabe? É o sonho, é a fantasia. Então, assim, quem tem ascendente Aquários, ele tem muita criatividade. E pode ganhar muito dinheiro com isso, né? Usando a sua fantasia. Aí vem a realidade fantástica, uma coisa tipicamente aquariana, né? Fantasia, o sonho, aí vem a novela, sabe? Vem filmes, vem ficção. É uma coisa tipicamente aquariana, tá? Então, agora, o peixes também não é só isso, pode ser a química, né, com sabores artificiais, aí entra o outro lado técnico e científico do aquário, né, que ele pode ganhar com química nesse sentido, de coisas artificiais, né, coisas que venham a dar sabor semelhante a chocolate, a pipoca, ou cheiro. Né? Ou cheiro também. Tipo, uma cachaça com sabor de tal coisa, isso, assim, de banana, um exemplo. E não usou banana. Ele botou uma essência de banana e criou uma química ali. Isso. Legal. Né? Esses biscoitos que tem sabor, isso, mas não tem nada daquilo. Mas não tem, né? Sabor de morango, morango passou longe. Isso é uma coisa tipicamente aquariana, gente, né? Que mais? Tecnologia, como eu falei, né? Informática, robótica, olha, a Aquários rege os sindicatos também, né? Aquele grupo de pessoas que pensam de forma igual, né? Que lutam por uma bandeira, por uma causa. Então, por quê? Porque o Aquários, ele vê que existe, ele se identifica com aquelas pessoas que são sofridas, ou seja, ele se projeta com aquelas pessoas, né? Ele se une àquelas pessoas como se fosse um igual, né? Que é o Peixes, aquelas pessoas sofridas, com aqueles mesmos problemas e coisa e tal. Tá? Então ele pode gastar dinheiro também com filantropia, altruísmo, com certeza. Doações. Ele pode ganhar dinheiro com isso, fazer projetos, por exemplo, né? Fazer ações do governo nessa área, ou, né, se gastar dinheiro doando, né? Fazendo esse tipo de doação, de gasto também, bem pisciano. É claro que o Aquários, ele pode gastar dinheiro com a espiritualidade, que o Peixes é um signo de espiritualidade, de esoterismo, de religião também. Então, por isso que às vezes você vai pegar um cara cientista que está lá numa igreja, que está gastando, que está doando dinheiro para a igreja. Mas por incrível que pareça. Ele não está certo nem está errado, ele está fazendo o que satisfaz ele. A prioridade dele, a satisfação dele é ali. Cada um tem a sua. Então, assim, é um signo assim, muito incerto, inseguro em termos financeiros, porque ele não está nem aí com dinheiro, com coisas materiais. Ele pode ser roubado, ele pode ser enganado. Olha, uma pessoa assim, é que nem artista, tem que ter um marchand, tem que ter alguém para administrar o dinheiro e os bens dela. Ele sabe fazer o show lindo e maravilhoso, mas ele não sabe nem quanto que cobra. Não. É o caso dos micreiros, né? Quantos micreiros a gente conhece aí que o cara não tá se tem dinheiro, como que ganha dinheiro, como que administra dinheiro, né? Mas a pessoa é um gênio, eu conheço um que é um gênio, mas a vida dele financeira é louca, ela precisava ter alguém, uma esposa, né? Um marido, um irmão, uma mãe, alguém que cuidasse, né? Que ajudasse, né? Que pudesse realmente tá lá, né? Para fazer de vez a coisa resolver, né? Que é o Peixes aí na casa 2. Ele tem a genialidade, mas na hora de... né? Subiu. Subiu. Interessante. E... olha, o Peixes também, gente, ele rege tudo que é fechado, tá? Então pode ser um seminário religioso, a pessoa pode ganhar dinheiro, entre aspas, se sentir seguro, que é o chão que a gente pisa dentro no seminário, né? Um aquariano. Pode ganhar dinheiro dentro de um hospital, um grande hospital. Pode ser numa igreja. Numa igreja, pode num asilo, né? Numa creche, numa clínica de repouso, né? De tratamentos de pessoas que têm dependência química, ou pessoas que têm problemas mentais. Tudo isso é uma coisa bem ligada a peixe também. Ok? Legal, dica. Então, finalmente, peixes, né? Quem tem sol em peixes ou ascendente no signo de peixes, vai ter o que na casa 2? Áries. Olha só como é sempre assim antagônico, né? O peixe, ela é tão para dentro, tão introvertido, o Áries é exatamente o contrário. O peixe, ele sente vontade, ele sente necessidade, né? De um pouco de coragem, de um pouco de ousadia, de tomar a frente de alguma coisa. E é interessante que, às vezes, quando eu fiz administração,
eu estudei aquela questão de liderança situacional, né? Então, o Peixes, ele é aquele líder que normalmente ele se deixa ser liderado. Mas no momento de caos, aí vem a liderança dele, onde todo mundo, ninguém sabe o que fazer, porque é uma situação que ninguém conhece. Aí aparece o líder do nada. Aí o Peixes, que ele vive no caos, né? Ele vive no mundo do caos, aí ele se sente seguro de tomar a iniciativa, fazer e acontecer. Né? Normalmente, quem tem ascendente Peixes ou Sol em Peixes, quando era bebê, na fase de amamentação, pode ter sofrido alguma dor intensa, pode ser agulhas, principalmente, ou quedas, né? Ou alguma violência, tá? Que fez com que essa pessoa desenvolvesse uma sensação que deveria reagir. Reagir, é instinto natural de qualquer ser, né? Antes de sermos animais intelectuais, nós somos animais, né? E todo animal reage para preservar a sua própria vida. Então, instinto, tá? Então, quem tem ascendente peixes ou sol em peixes, são pessoas que têm esse instinto de preservação. Até o pessoal fala que peixe é que nem aqueles cachorros de rua, né? É atropelado, passa fome, passa frio e não morre. Não morre. Ele desenvolve um instinto de preservação impressionante, né? Ele se vira nos 30. Mas né? ele consegue se adaptar ao ambiente, seja bom, seja ruim, ele dá um jeito de É o Áries na casa 2. Percebe? Esse Áries, essa reação, essa coisa, não, eu vou fazer por mim, eu não vou ficar esperando, não. Há uma frase que eu gosto de usar muito quando eu faço mapa astral, né? Se a pessoa tem ascendente peixe, o Áries na casa 2, eu falo, olha, você é o tipo de pessoa que não é aquela que fica chorando na beira da estrada, não. É aquela que fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se vira. Vamos lá pedir uma carona, vai chegar, vai ficar chorando. Gente, é interessante, o Peixes é aquela pessoa sofrida na vida. Se você pegar a história dela e falar, gente, eu não dava conta de metade, de passar metade que você passou. Mas ela deu, tá lá, dura e firme. Com certeza, os piscianos que eu conheço são assim. É o Áries, é o guerreiro. Todo pisciano tem um guerreiro dentro de si. Aê! Então, assim, como é que o pisciano ganha dinheiro? Olha, com qualquer coisa ele se vira nos 30. É o Áries, ele toma iniciativa, ele não espera cair do céu, ele vai fazendo o que tiver na frente, né? E, lógico, que se forem coisas que envolvam mais coragem, aí é mais fácil ainda. Porque a maioria das pessoas não tem a coragem que o pisciano tem, né? Sabe? Qual a característica, por exemplo, de peixes, profissão de peixes? Assistente social, né? É lidar com doente, com quem tá babando, quem tá louco, é o peixe que vai, os Ou outros com não vão. pessoas menos favorecidas As pessoas da não têm sociedade. coragem, não tem coragem. Eu vou me coragem. envolver com aquela pessoa, ela vai ter piolho, vai passar para mim. Não, o pisciano vai lá, eu sei porque eu sou pisciana. O pisciano vai lá, fulana tem piolho, tadinha da fulana. Vai lá, a gente amarra o nosso cabelo, sabe? E vai lá e abraça a fulana e tenta ajudar, botar o Percebe show no a cabelo. questão da coragem, né? Então, tudo que envolva... Tem gente que não dura uma semana na assistência social. Já fiz. Trabalhei na assistência bastante tempo. Então, assim, tudo que envolva coragem, né? Vai estar ligado com peixes. Principalmente coragem, onde as pessoas normalmente não vão, né? Elas são aquelas que se sacrificam. Não deixe que eu vou, eu me sacrifico, né? Ninguém vai, ninguém quer, eu vou. Ela tipo, vai. coitado, se fosse eu no Ela lugar dele, então vamos ajudar. Né? Mas não é que é bobinho, não, tá? Como é que administra dinheiro? Não administra também, né? É impulsivo, né? Ela compra na impulsividade, no impulso do momento. É aquilo, pega e compra e gasta. Gasta, sabe? Há uma tendência a não ter esse controle. Não, mas aí você tem que ver os outros planetas que estão na sua casa 2. Mas é que eu tenho Libra na 2. Então, nesse caso, eu sou mais libriana. Isso, né? Exatamente. Então, tá vendo? Pelo exemplo dela, vocês veem, né? Quando a pessoa tem o Sol num signo, aí o ascendente, outro signo, então vai começando a compor, né? Nem uma coisa nem outra. Falando você de acaba finanças, no meu caso, eu sou mais libriana. Pode gastar dinheiro com tudo que envolva coragem, né? Sabe? Eu conheço um pisciano, que você também conhece, que gosta de comprar faca. É uma coisa ariana? Quer comprar revólver, não quer? Faca, tem várias facas, é o mesmo que eu tô pensando, né? Tem facas pequenas, facas grandes, faconas. Isso é coisa dá nome pras facas ainda. Um dia eu cheguei lá e falei, não vou comentar o nome qual é, não. Aí falou, essa faca é tal nome. Eu falei, nossa, não é a faca que tem não, a faca desse tamanho. Gente, é interessante a gente perceber como a coisa funciona, né? Tá aí, né? A pessoa é de peixes e
né? Em tese, os valores estão ligados com o signo de Áries, que é essa coisa, tá? Então a pessoa gasta no impulso, é um impulso até infantil, é como uma criança pura que gosta de ajudar as pessoas, pode gastar, dar dinheiro para os outros, dar coisas próprias para os outros, né? De uma forma sem pensar, sem refletir, sem ficar preocupado com o futuro, né? Então lógico, tem muitos altos e baixos, exatamente. Ok, gente, olha, já deu 1h23, a live está enorme. Obrigado pela audiência. Olha, espero que tenha ajudado um pouco vocês aí, né? Qualquer coisa, dá um toque no WhatsApp da gente, né? No celular, que vai ser um prazer a gente atender vocês. Então, na quarta-feira. Detalhes em profundidade no mapa astral, né? A Letícia atende como tarô, eu também, né? E quem quiser fazer mapa astral, né? Fazer algum estudo, vai ser um prazer ajudar vocês e ver aí mais precisamente como exatamente como funciona a sua vida. Tá bom? E na quarta-feira a gente vai. A próxima live agora vai ser na quarta-feira. Quarta-feira. 5 horas, 17 horas aqui na nossa linha do tempo. E vai ser sobre aquele tema da ufologia. Ufologia, assim, eu planejei o seguinte, nós vamos falar dos dos terrestres, dos extras dos ultraterrestres, né? E a hierarquia também que existe por trás disso, como a coisa funciona. E nós vamos encerrar esse tema aí falando da Embaixada da Confederação Galáctica, tá? Aqui no planeta Terra. Então hoje é sexta, bom fim de semana para vocês. Bom, não pode sair de casa, né? Então continue na quarentena de vocês. Então a nossa próxima live vai ser toda quarta-feira, às 5 horas na nossa linha do tempo aqui do Face, tá? E se perder alguma live ou outra, tá lá no canal, lá no YouTube, nosso canal no YouTube, tá? Ciência Estelar. Dá um ok lá, tá bom? Então, tchau pra vocês, bom final de semana, um abraço, tchau, tchau. Beijão!